Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Sem Mimimi, disponível nas principais plataformas de podcast, tanto para iOS quanto para Android. E dá uma moralzinha para nós. Segue a gente no Instagram, Renato Machado SST. E se é para falar de justiça, vamos deixar para quem entende. Olá a todos, sejam bem-vindos a esse podcast e vamos falar um pouco sobre o conteúdo jurídico, né? Esse conteúdo que sempre bombardeia a gente nos canais de comunicação, ou seja, processos pessoais, né? Que todo mundo sempre tem um processo pendente na justiça, né? Seja como autor ou como réu, é bem comum, né? Ou até por trabalho, né? Porque o meio jurídico influencia muitas outras áreas, né? Correlatas, então é bem comum. Então, meu intuito aqui é elucidar alguns termos, poder explicar eles em uma linguagem comum, para que vocês entendam quando vocês lerem, quando verem, e para poder interpretar corretamente, né? Então vamos lá, começando pelo mais fácil, né? Que é o despacho, né? Que a gente ouve bastante, né? O que é o despacho? Despacho é um ato feito pelo juiz sem nenhum caráter decisório, né? Ele só tem relação com o procedimento, né? Para o processo avançar. Mas ele não tem nenhuma decisão e não acarreta nenhum ônus, nem obrigação para nenhuma parte, né? Quanto à matéria, por exemplo, vamos lá, providencie o autor certidão de nascimento. Ele não está decidindo nada sobre o tópico, sobre o processo, né? Ele só quer determinar uma obrigação para poder fazer as verificações, né, e poder decidir, né? É um ato que você prepara o terreno, né? Então isso é um despacho, né? Não tem caráter decisório relativo ao mérito, né? A questão em si, né? E agora vamos às decisões interlocutórias. Essa sim tem um caráter de decisão em relação ao mérito, né? Em relação à matéria, ao objeto central deles, né? Então vamos lá. Uma decisão interlocutória é uma decisão dada no decorrer do processo sobre qualquer tema referente ao mérito da questão. Então vamos lá. Por exemplo, em uma ação de alimentos, né? Que o filho pede alimentos para o pai, né? Enquanto o processo não tiver sentença, é muito comum ter uma decisão interlocutória, né? Ter uma decisão no decorrer do processo, fazendo com que o pai da criança pague uma quantia até o processo ser julgado, né? Justamente para a criança não ficar, durante toda essa demora do processo, sem forma de garantir o seu próprio sustento, né? Então é uma decisão referente ao mérito da questão, né? Só que não é uma decisão definitiva, né? É uma decisão no meio do processo, né? Uma decisão que não põe fim em nada, né? Diferente da sentença. Já a sentença é uma decisão que põe fim ao processo, em primeiro grau, né? Em direito sempre tem uma vírgula, né? Então, o processo começa, né? Tem vários despachos, decisões interlocutórias e ele termina com a sentença, né? Que decide, né? Então, se o tema de uma ação é 1 mais 1 é igual a 2, então vai percorrendo todo o procedimento até chegar na sentença, que vai falar 1 mais 1 é 2, né? Esse é o que da questão. E a sentença é proferida por um juiz, né? Se você não concordar com a sentença, você pode fazer uma apelação, né? Que seria apresentar um recurso. Aí vai para a segunda instância. Em segunda instância, a gente tem o acórdão. O que é o acórdão, né? Quando você não concorda com a sentença, você entra com um recurso na segunda instância e esse recurso, ele se chama acórdão. Por quê? Porque ele é uma decisão composta por um órgão colegiado de mais de uma pessoa, né? Então o acórdão ele vai por fim ao litígio em segunda instância. Ou seja, essa sentença vai ser revista por desembargadores, por um grupo colegiado de juízes, né? Juízes no sentido genérico, né? Porque são desembargadores, né? De segunda instância. Ou seja, se a gente tem a primeira vara civil em primeira instância, a gente tem o Tribunal de São Paulo, né, que estaria em segunda instância, né, com todas as suas câmaras e a sua organização funcional. Então essas são as diferenças, né, entre os despachos, as decisões interlocutórias, a sentença e o acórdão, né. Fiz nessa ordem para deixar bem prático, deixar bem fácil para vocês entenderem. Se tiverem qualquer dúvida, não hesitem em contatar.
podem me procurar pelo Instagram, @GabrielFreira. Estou lá pra gente poder discutir muitos outros temas. Espero a próxima oportunidade para poder conversar com vocês sobre algum tema relacionado à área jurídica.